Existem coisas que estão sob nosso controle e outras que não estão. Opiniões, preferências, desejos e aversões. Em uma palavra, tudo o que é inerente às nossas ações está sob nosso controle. Por outro lado, o corpo, a riqueza, a reputação, as autoridades, em uma palavra, tudo o que não é inerente às nossas ações está além de nosso controle. Assim começa o manual ou guia para a vida do famoso filósofo grego. Se você deseja viver uma vida plena, sem um excesso de aflições da alma, deve entender que existem coisas sob seu controle e outras que não estão. Nosso dever é gastar nossa energia com o que está sob nosso comando e ignorar o que não está. Um dos maiores problemas que um ser humano pode enfrentar são as opiniões e julgamentos das outras pessoas. É praticamente inevitável ser afetado negativa ou positivamente por eles. Se você realmente deseja evitar ser afetado, deve entender que as opiniões dos outros, os insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal não estão sob seu controle. No manual de vida, aprendemos como agir no caso de sermos alvo de uma ofensa. Portanto, o objetivo deste vídeo é extrair os ensinamentos do famoso manual de vida para alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todos os tipos de sofrimento decorrentes dos julgamentos dos outros. Através de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do manual de vida de Epicteto, você aprenderá por que não deve se preocupar com sentimentos externos e como alcançar um estado em que as opiniões não podem prejudicá-lo. Se você é novo aqui, considere se inscrever para não perder todo o conteúdo valioso que estamos preparando para você. Insultos ou ofensas. Epicteto diz: lembre-se de que aquele que insulta ou ataca não está sendo insultado, mas sim o próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém o provoca, tenha em mente que é sua própria opinião que o está perturbando em primeiro lugar. Tente não se deixar levar pelas aparências, pois uma vez que você ganha tempo e se acalma, será mais fácil se controlar. Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou a ofensa não são inerentemente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha o insulto, na verdade, vem de como processamos esse insulto. Quando alguém o diminui ou o desrespeita, pense que esse insulto só o prejudicará se você permitir. Se você reagir negativamente, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pela quantidade de negatividade que ela pode tolerar. Infelizmente, a vida é assim. Quando você se sente insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: quero vencer ou perder? Quero ceder ao que não posso controlar? Deixe-me fazer um paralelo com o estoicismo e os prazeres. Se quisermos parar de ser influenciados por eles, não devemos lutar contra o desejo, pois o desejo nunca desaparecerá. A diferença está em como processamos esse desejo, se nos entregamos completamente a ele ou o ignoramos. Dessa forma, se você conseguir não se perturbar com o insulto, a satisfação que sentirá depois o tornará alguém superior e capaz de avançar firmemente através da adversidade. Certamente você está pensando naquela vez em que um comentário negativo arruinou seu dia ou semana, apesar de seus esforços. Deixe-me dizer que entendo como você se sente, pois todos já estiveram nessa situação em algum momento. Se esse for o seu caso, recomendo que continue assistindo, pois nos próximos princípios abordaremos o autocontrole. Mantenha propósitos firmes. Nesse princípio, devemos entender que se quisermos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros, é o seguinte: se você tem o firme propósito de entender a filosofia, prepare-se desde o início para ser ridicularizado e sofrer zombarias da multidão. Esteja preparado para ouvir as pessoas dizerem: de repente, ele virou filósofo, ou de onde vem essa atitude arrogante? Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e permaneça firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se de que, se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam zombar de você acabarão admirando você. Mas se você se deixar convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes. Aqueles que queriam se tornar filósofos, mas, mesmo se você não quiser se tornar um filósofo, este princípio proposto pelo grego pode ser aplicado a qualquer outro aspecto de nossas vidas. Este princípio é essencial, pois muitas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar vozes discordantes. O que Epicteto nos diz é que, se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros,
Não falharemos porque tentamos e não tivemos sucesso, mas porque cedemos às opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como um fracasso, mas como um problema real. Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para evitar que outros opinem sobre ela, vale a pena perseverar, mesmo que haja zombaria ou questionamento por um tempo. Afinal, ao avançar, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Eu recomendo que você pense nisso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida. Considere suas prioridades e entenda a verdadeira razão por trás de suas escolhas. Não se preocupe se alguém fala mal de você. Não deixe a ideia de viver na desonra e ser ninguém em lugar algum preocupá-lo. Pois se não receber honras fosse uma coisa ruim, então os outros teriam o poder de nos fazer infelizes, e as coisas não funcionam assim. A verdade é que você é alguém apenas nas coisas que estão sob seu controle e que dependem de suas decisões. Este princípio é de fato muito relevante nos dias de hoje. Quantas vezes você fez algo que realmente não queria apenas para obter a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser como veneno para uma pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Minha resposta é clara: não. Eu recomendo que você reflita sobre isso, pois todos já foram pegos fazendo algo que os envergonha, mas que não é malicioso em algum momento. Por que se importar se riem de você ou o marginalizam em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se você viver assim, estará em constante conflito, pois sua felicidade não está em suas mãos. Portanto, viverá em constante estado de tensão, mudando sua essência para não perder status. Um dos principais pontos do estoicismo é se importar apenas com o que está sob seu controle e se tornar imperturbável em relação ao que não está. Em relação aos insultos, lembre-se de que ninguém pode feri-lo a menos que você permita. Se alguém o prejudica ou fala mal de você, lembre-se de que eles agem acreditando que estão certos ao fazê-lo. Não é possível que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas não parece certo para eles. Portanto, se alguém o julgar com base em uma aparência falsa, é essa pessoa que se prejudica com seu erro. Portanto, tolere a pessoa que o insulta com paciência e repita para si mesmo: isso é apenas o que eles pensam. Exercite um autocontrole. Para que um insulto se transforme em uma ofensa, como disse Epicteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente que temos por nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo a ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e fique lá por alguns dias, pois então permitimos estranhos em nossa mente, quando nunca os deixaríamos em nossas casas. Para alcançar um estado em que ignoramos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, a disciplina e o autocontrole devem ser acumulados. Isso se aplica a todas as situações da vida, incluindo com a família. Quando você está com raiva, controle essa emoção, pois ela evitará muito sofrimento desnecessário e o fará se sentir mais à vontade consigo mesmo. Acredite em mim, isso fará uma mudança significativa em sua vida. Haja de acordo com seu melhor julgamento. Não devemos nos envergonhar de sermos vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros possam formar uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estivermos agindo corretamente, por que temer o julgamento errôneo dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde frequentemente permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação dos outros. Isso nos leva a agir para agradá-los em vez de seguir nosso próprio caminho. Não se preocupe se alguém fala mal de você. Se alguém o prejudica ou fala mal de você, lembre-se de que eles agem assumindo que estão certos ao fazê-lo, mas não é possível pensar que todos agiriam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estão julgando com base em uma aparência falsa, são eles que se prejudicam com seu erro. Com base nesses princípios, tolere a pessoa que o julga com paciência, e em cada uma dessas ocasiões, diga a si mesmo: ninguém pode ferir você. Ninguém pode ferir você. Por meio deste sétimo princípio, analisamos a motivação do remetente do insulto
E o que isso nos diz é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que você considera certo ou de acordo com sua visão de mundo. Esse modo de pensar pode ser muito prejudicial. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos têm a mesma visão de mundo que você? Pensar assim é bastante ingênuo. Portanto, se alguém o insulta, acreditando que conhece a verdade sobre você, considere o seguinte: você sabe quem é, sabe o que pensa, sabe por que age e por que faz o que faz. O único conhecedor da verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho insultá-lo de alguma forma, você deve se perguntar o seguinte: agi errado? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo: posso entrar em sua mente e entender o motivo do insulto? É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve ficar satisfeito, pois é a pessoa no mundo que melhor conhece a si mesma. No caso de ter agido corretamente, você não deve carregar o fardo do arrependimento. Como Epicteto disse sobre a pessoa que o insulta, foi assim que pareceu a eles. Para concluir, gostaria de terminar com a seguinte lição de Epicteto: por quanto tempo você acha que vai adiar tornar-se digno do mais alto progresso e seguir os ensinamentos da razão que você já recebeu? Você já recebeu os princípios filosóficos com os quais deve estar familiarizado. Que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se você continuar negligente, preguiçoso e adiando constantemente as coisas, acrescentando desculpa após desculpa e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanece ignorante até o dia de sua morte. O que você achou do vídeo? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Se você é novo aqui, certifique-se de se inscrever para embarcar conosco nos caminhos da sabedoria. Adeus.